Arinto, Azal, Trajadura, Loureiro, Vinhão, Alvarinho. Essas são algumas das uvas que compõem mais de 200 de uvas oriundas desse país de extensões minúsculas, mas com uma vasta tradição na produção de vinhos. Estamos falando de Portugal. E em Portugal, obviamente, nós temos uma região que é bastante afamada justamente por causa da elaboração de vinhos com essas uvas que eu acabei de citá-las. E que são vinhos que têm em sua composição frescor, leveza e aromas marcantes. É justamente sobre eles que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre Tapada do Marquês. O primeiro vinho sobre o qual nós vamos falar, certamente, é o vinho feito à base da casta Loureiro. A Loureiro, dentre as outras uvas que são cultivadas lá na região do Minho, tem uma peculiaridade fantástica, que é o fato de ser uma casta bastante aromática. Ela origina vinhos com aromas exuberantes, como, por exemplo, aromas florais, que dá uma tipicidade aos vinhos verdes muito legal. Outro fato também que a gente deve levar em consideração é o de que a casta Loureiro, ela origina vinhos com aromas que lembram bastante a folha de louro. É por isso, inclusive, que ela recebe esse nome que nós acabamos de falar, Loureiro. Bom, os seus vinhos, assim como os demais produzidos lá na região dos vinhos verdes, são vinhos cuja estrutura tem bastante acidez, que é o que dá frescor, né? Leveza e um sabor excepcional. Nós vamos fazer rapidamente uma análise organoléptica, digamos assim, do vinho produzido à base de Loureiro, que é esse vinho jovem, né? Cuja cor nós temos aqui um amarelo palha, né? Translúcido, obviamente, e com um leve esverdeado. No nariz, no olfato, nós sentimos bastante intensidade de aromas que lembram, além das flores, além do aroma floral, também frutas de caroço, frutas brancas, maçã, lima da Pérsia. Nós sentimos um aroma de frutas bem frescas, bem maduras, o que faz com que esse vinho seja bastante atraente. No palato, bastante frescor, acidez, leveza, que é o que caracteriza. Ao lado de Alvarinho, Arinto é uma uva que também é bastante cultivada lá na região dos vinhos verdes e dá origem a vinhos excelentes em relação ao seu aroma, ou aromas, né? E também ao seu sabor. Arinto revela vinhos com aromas bastante cítricos, florais, e no paladar é um vinho que, além de uma excelente acidez, mas uma acidez que origina vinhos com bastante frescor, bastante gostosos, uma leveza que impressiona também. Ela também é elaborada, faz parte de várias elaborações, em corte com a Alvarinho, por exemplo, a Loureiro, a Trajadura, mas tem estrutura exemplar, digamos assim, para poder fazer vinhos de monocastas. É o caso, por exemplo, do Tapada do Marquês, que nós vamos apreciar agora. Nós temos aqui em taça um vinho branco com toques bastante esverdeados, mas com nuances amarelados também, né? Uma leve palha, o que dá para a gente a impressão justamente de ser um vinho bastante jovem. No olfato, nós vamos sentir agora os aromas que nós acabamos de mencionar e ver se realmente se confirma. Um aroma bastante expressivo, cítrico, né? Várias frutas cítricas, florais. E revela também justamente frutas bem maduras, que fazem com que a gente queira rapidamente, digamos assim, querer provar o vinho. No paladar,
Hum. Leveza, frescor e aquela característica que nós sempre buscamos nos vinhos verdes, que é aquela leve sensação frisante que vários vinhos verdes, ou alguns poucos vinhos verdes, trazem em sua estrutura, que é aquela ponta, aquela sensação de agulha na ponta da língua. O arinto, o loureiro que nós provamos também tem. Isso é um fator, inclusive, de que os vinhos, eles realmente são vinhos que têm uma estrutura, uma pungência, uma jovialidade que faz com que a gente sempre queira beber mais, justamente por causa da sua leveza. A Azal, assim como a Trajadura, Arinto, Loureiro, Alvarinho, também é uma das cultivares que se destacam bastante lá na região dos vinhos verdes. Aliás, a Azal era comumente utilizada como uva de corte e também já foi uma das uvas, digamos, principais na elaboração de vinhos brancos, isso na década de 20. Mas hoje ela está presente em vários cortes de vários vinhos, e hoje nós vamos provar também aqui da Tapada do Marquês esse vinho bastante fresco, feito à base de Azal. Bom, a cor dos vinhos verdes, como eu já falei em relação ao Loureiro, a Arinto, é sempre na verdade uma cor que lembra vinho jovem. Por quê? Nós temos aqui um amarelo bastante esverdeado, bastante brilhante, translúcido, obviamente, por se tratar de um vinho branco. E no olfato nós vamos tentar detectar aqui os aromas oriundos. A gente sempre gira a tacinha justamente para fazer com que esses aromas eles se desprendam, né, para a gente poder sentir com maior intensidade, tá bom? Então, no olfato, nós temos aqui leves toques de abacaxi, bem maduro, pedra molhada também. Lembrando que os aromas da Azal são aromas bastante delicados, então às vezes é necessário que a gente faça justamente esse movimento aqui para poder desprender os seus aromas, tá? Mas o que predomina mesmo aqui é o aroma de abacaxi e realmente de pedra molhada. No paladar, acidez também bastante elevada, mas bem integrada com todos os seus componentes, tanto o álcool como a textura do vinho. Mas em relação, por exemplo, ao Arinto e ao Loureiro, ela é uma uva que origina mesmo um pouco mais delicado, pelo menos é o que eu estou sentindo nesse exemplar aqui, do Tapada do Marquês. Um pouco mais de delicadeza em relação aos outros. Vinhão no Minho, Souzão na região do Douro. Essa é a tinta responsável na elaboração de vários vinhos, inclusive espumantes. Se na região do Minho nós temos várias castas brancas que são responsáveis na elaboração de vinhos brancos fantásticos, nós temos essa tinta estrela, digamos assim, que é responsável também na composição da elaboração de vinhos de corte e na produção de vinhos rosés. Lembrando que esse é um vinho rosé que tem uma tipicidade muito interessante, porque é um vinho que, por exemplo, em sua cor, nós temos aqui um vinho rosé bem translúcido, obviamente, por se tratar de rosé, um rosé bem clarinho, né, e bastante brilhante. Então nós vamos sentir o aroma e vamos verificar o que essa caixa nos reserva. Bom, no aroma nós temos aqui evidente um aroma de morango bem fresco, maduro e uma leve nuance cítrica. O Souzão é uma casta que origina vinhos tintos bastante acíduos, como vocês já sabem, e que por isso mesmo ela é cultivada lá na região dos vinhos verdes, justamente para poder dar origem a vinhos de qualidade e vinhos que se destacam naquela região justamente por causa dessa tipicidade. A tipicidade empregada nos vinhos verdes, que são reconhecidos mundialmente por causa da sua acidez, sua leveza e também os seus aromas marcantes.